Tem um cara chamado David Foster Wallace. E ele escreveu um artigo que se transformou, né? Foi um discurso de formatura que se transformou num artigo chamado Isto é Água. Esse é o nome do texto. Isto é Água. Isto é Água é um texto que eu li na minha graduação. Quando eu estava lendo Rousseau, nessa época, meio que umas crises existenciais, não sabia para que lado eu ia, eu estava na faculdade e eu não tinha muita crença no processo, achava que psicologia era balela, que isso não ia vingar, que eu não conseguia acreditar que aquilo que eu estava aprendendo ia funcionar com algum paciente, porque eu não estava aprendendo psicologia, né? Estava aprendendo história, sei lá, política, pedagogia talvez. E eu comecei a pesquisar alguns temas paralelos na tentativa de diluir a minha insatisfação com a minha vida e com o meu curso. E além de me ludibriar com maços de cigarro e garrafas de cerveja todo dia, eu tentava refinar essa dor dentro de textos e de filosofia. E eu caí nesse texto desse cara, certa vez, me chamou a atenção o título, chamado Isto é Água. O texto começa de uma forma bastante interessante. Ele fala mais ou menos assim: imagina que tem 2 peixes nadando num aquário e... Não, são 3 peixes nadando num aquário, 2 estão nadando junto e um outro peixe vem por aqui. E os peixes se encontram dentro desse aquário. Um desses peixes fala para os outros 2: e aí, pessoal, tudo bem? Como está a água? Os outros 2 peixes cumprimentam aquele peixe, continuam nadando, um olha para o outro e fala: água? O que é água? O autor, em cima disso, começa um longo e extenso texto mostrando que, basicamente, explicando para aquela turma de graduação no momento ali, que muitas vezes a gente é como aqueles 2 peixes. Estavam imersos dentro de um aquário com água e não sabiam o que era água. E ele começa a trabalhar algumas ideias no texto dele e no discurso de formatura para esses formandos, de que muitos de nós, e eu lembro exatamente que eu estava no meu quarto, era de madrugada, eu estava lendo esse texto com a minha luminária e me chocou bastante, porque a impressão que eu tive é que eu era um daqueles peixinhos dentro daquele aquário e que quando eu tive contato com esse tipo de pensamento, uma janela se abriu e era como se eu tivesse me visto de fora do aquário. Era como se eu estivesse me vendo nadando lá dentro do aquário. Ou seja, uma metavisão. Eu me vi de fora de mim. Claro que não no sentido alucinatório, né, e de rompimento com a realidade. Não estava alucinando e nem dando uma psicose, pelo menos eu acho que não. Mas eu me percebi que eu não sabia o que era água. Eu não sabia que eu estava imerso dentro de um sistema e dentro de uma cultura aonde eu não conseguia sentir o peso daquilo tocando em mim. E foi aí que eu comecei a me atentar que eu estava dentro de um aquário e que era um aquário sujo, que era um aquário ruim, que era um aquário que não me permitia enxergar 1 centímetro na frente dos meus olhos. Porque eu estava numa rotina merda, porque eu bebia, porque eu fumava maconha, porque eu reclamava de todo mundo. Essa era a minha vida. Fumar maconha, reclamar das pessoas, culpar os outros e não conseguia cruzar 3 quadras da cidade sem ficar ofegante porque eu tinha um sobrepeso e a culpa era do mundo. Então, em algum momento eu percebi que na realidade eu estava envolto em um ambiente, na época eu não tinha noção da modulação do poder do ambiente modulando nosso comportamento, mas de alguma forma eu tentei tirar minha cabeça para fora desse aquário e respirar um pouco. Cara, eu tô nesse ambiente aqui onde as pessoas têm pouca ambição, onde as pessoas são atrasadas no sentido acadêmico, de não procurar novas fontes e estudar e expandir o conhecimento e querer alavancar e querer ganhar dinheiro e querer ser bom. Eu já ouvi várias vezes de professores que eu nunca ia conseguir ganhar dinheiro na minha vida porque eu entrei na psicologia. Então isso é água. Isso é água. Então você que está aí
Tem que se perceber que você está nadando dentro de um tanquinho. E você tem que entender que tem água em volta de você. E é essa água que permite você nadar. Se essa água estiver muito suja, se essa água estiver muito poluída, se essa água estiver muito tóxica, eventualmente você pode nadar menos. Eventualmente você pode ser um peixe que virá a não conseguir exercer todo o seu potencial natatório, certo? Então, não seja como os dois peixinhos de olham um pro outro e falam que água. A sociedade é água, que muitas vezes você está imerso e não consegue perceber. Você acha que, como diz o Foster Wallace no texto dele, você acha que a vida vai ser tranquila, você acha que a vida vai ser beleza, você acha que a vida vai ser ok, mas na realidade você não consegue imaginar o quão pesado é você ter uma rotina e você vai tentar fugir dela desesperadamente a qualquer instante. Na realidade, o seu dia típico, segundo ele, para os alunos daquela formatura que ele estava fazendo esse discurso, você vai acordar de manhã, escovar seu dente, dar um beijo na sua mulher ou no seu esposo, levar seus filhos para a escola dentro do seu SUV, né? Lá nos Estados Unidos eles compram muito isso, vai passar no posto, botar algum tipo de gás no seu carro, vai para o seu trabalho, o seu chefe chato vai estar olhando você e vai encher o seu saco, você vai voltar embora de noite, vai chegar em casa, perceber que você não tem comida na geladeira, você vai ter que pegar o seu SUV, você vai ter que ir ao supermercado, aqueles corredores iluminados, o carrinho puxando para um lado, a roda insuportável, você já está estressado, a fila está enorme, tem uma criança chorando e a caixa olha você e não faz um simples ato de gentileza burocrático que permitiria você poupar pelo menos uns 30 minutos em passar sua compra ali, o que atrasa você 30 minutos para você conseguir comprar as coisas que você precisa. Seu dia foi uma merda. Segundo ele, alertando os alunos naquele discurso, esse seria um dia típico de um adulto nos Estados Unidos que está se formando, não lembro exatamente qual era a formatura que ele estava discursando. Por que eu tô falando tudo isso pra você? Pra deprimir você? Pra deixar você triste? Não. Eu tô dizendo tudo isso pra você entender que você não pode ser, e agora entrando na segunda palavra que a gente tem aqui, então a palavra água a gente conclui. Água é o contexto ao qual você está inserido e muitas vezes você não sabe que está nadando. Até que chega um peixinho, que nesse caso sou eu na metáfora, e fala pra você: ei, como está a água? Como está a sua água? Talvez você não tinha percebido. Ou talvez você olhe pro lado agora e pergunte pro seu amigo: o que esse cara tá falando? O que é água? Né? É o que um peixinho falaria pro outro. Você também tem água, metaforicamente falando, ao seu lado. Então você tem que ver. Amigos, trabalho, família, relacionamento, isso é água.